Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu vou esperar um pouquinho alguém entrar para ver se tá certo o meu áudio, porque semana passada eu fiquei um tempão falando e não gravou nada. Oi, Luísa, tudo bem? Alguém pode me responder se tá conseguindo ouvir o áudio? Como que tá o áudio para vocês, pessoal? Vocês conseguem ouvir? Beleza. Então tá bom. Então, boa noite de novo. Hoje vai ficar gravado, né? Porque falei algumas coisas na live passada e não deu certo, não gravou. E hoje eu tenho uma convidada aqui. Como eu sempre falo, meus convidados são ótimos. É, ela vai ser, acho que, a salvação para muita gente. Tem sido a salvação para muita gente, porque ela tem uma página aqui no Instagram bem bacana, que é a Tem Educação Financeira. Tá? A Ana Luísa vai conversar comigo já já. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas que podem nos salvar no dia a dia e com relação às nossas finanças. Vou chamar aqui a Ana para a gente conversar, tá bom? Isso aí, olha a resposta. Boa noite, Ana. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Ana Luísa, Luísa. Eu vou chamar de Luísa, que é assim que eu aprendi que era teu nome. Tranquilo. Aí fica mais fácil para não errar, né, Luísa? Pode ser. Ana Luísa, é tudo meu nome. Eu só vou pedir desculpa porque É, meu gato tá aqui no meu colo, então talvez ela faça arte, tá? não tem problema. O meu saiu do quarto, mas ele também está sempre grudado em mim. Eu tenho quatro, né? Dois aqui comigo e dois em casa. Mas gato é tudo de bom, né? Eu sempre vejo as fotos do gatinho. Como que é o nome dele? Essa aqui é a Amelie, é uma fêmea. Ah, Meli, que amor. Joia. Então, assim, Ana, eu chamei você, né? Porque eu tenho feito essas lives assim de vários pilares da vida. Já fiz relacionamento, já fiz meditação, nutrição, cuidado com o corpo, maquiagem até. Veio uma amiga bem bacana que fazia maquiagem aqui, explicar sobre cuidados com a pele, maquiagem, enfim. E essa não podia faltar, né? Que é educação financeira, porque acho que todo mundo, né? Que eu coloquei ali no post, né? Quem não ficou no vermelho ainda, né? Que levante a mão. E eu vou te perguntar uma coisa: você já ficou no vermelho, Já, Luísa? depois eu conto a minha história, como que eu vim parar na educação financeira. Se não fosse eu ficar vermelho e dívida, hoje eu não tinha estudado para mim e não estaria falando para as pessoas, né? Tipo, não segue por esse caminho que aquele ali não dá certo. Vem por aqui, que aqui dá. Joia! Ana, eu vi que você se formou na UniOeste, né? É um UniOeste, não, UnoOeste. Mas é aqui em Paraná, né? Não, essa é de São Paraná, Paulo. É São de Paulo. São Paulo, que nós temos aqui também. A UniOeste e a UnoOeste, aqui É no Paraná. Unioeste aqui no Paraná, Unoeste ela é de São Paulo. Ah, que legal, bacana. É uma coisa que eu ia perguntar, então. Ah, então não vai fazer sentido que talvez você não conhece, né? Aqui no Paraná a gente fala muito que quando a gente vai chutar o balde, alguma coisa, a gente fala em largar os bets, né? Tipo, Já vou ouvi, largar os bets. Já ouviu já ouvi. a É bem expressão? aqui. Então, vamos dizer assim, quem tá no vermelho, tá com as contas explodindo, cartão de crédito aí terrível, o que você acha? Que tem que largar os bets ou tem jeito? Ou Não, dá para consertar? dá para consertar. Na verdade, eu gosto de falar uma frase, volta e meia eu repito ela aqui, né? Quem vem tá vindo na minha página, né? Já deve ter me ouvido falar, né? Que eu digo que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se você enfrentar o bicho some. E com dívida, qualquer uma delas é assim também. Com dívida é desse jeito. Não tem jeito, né? Não tem como ficar esperando caducar, essas coisas, não dá, né? Não, existem diferentes estratégias que podem ser adotadas dependendo de caso a caso, né? Cada pessoa, cada situação envolve um estudo, um trabalho, o que a gente fala de um diagnóstico, né? Para entender qual que é a Uhum. situação, né? São dívidas, tem vários tipos de dívida, né? Que envolvem
se tem ou não tem bem como garantia, se é cartão de crédito, se é rotativo ou não é uma dívida no rotativo, como cartão quando você paga o mínimo, ou então um cheque especial, é um tipo de dívida. A gente diz que aí é o sangramento, né? Então a gente precisa estancar, né? Tipo, o médico chegou sangrando, a gente tapa o buraco ali, depara o sangramento, depois a gente continua. Mas a gente tem vários tipos de dívida, mas todas elas a gente pode traçar a estratégia dependendo de caso a caso, né? De como que tá a situação, né? Mas aí vai depender muito de que tipo de dívida que é. Ah, bacana. Então, eu já tive cartão de crédito, já, né, me afundei em cartão de crédito acho que umas 2 vezes. Agora só tem um Nubank lá, com limite de R$ 600, então não tenho mais como passar disso. Então, mas o cartão de crédito é assim, se não souber controlar, é um vilão, né? E além do que, eu nunca entendi essa história de rotativo, sabe? Para mim, eu usava, pagava, quando dava, eu pagava inteiro, mas eu nunca entendi essa parte né, do rotativo, assim. Ah, eu Depois eu vou perguntar. explico, dá para explicar. Até deixa eu dar uma boa noite pro pessoal aí, tá? Eu penso boa noite para todo mundo que está Ih, indo, né? Muito obrigada, né, pelo convite, Flávia. Assim, tipo, eu tô bem feliz da gente poder estar conversando. Nós somos, eu sou Curitiba, não, sou do Rio, sou carioca, mas eu moro em Curitiba, né? Então a gente tá passando frio aqui juntas dessa vez. sim, eu tô aqui toda agasalhadinha, assim, nossa. É, mas E para quem é lá de fora não se acostuma nunca, mas a gente que é daqui, a gente também não se acostuma. A pois é, eu gente acho que sempre. faz parte. Mas você falou uma coisa importante, sabia? Que eu acho que eu vou falar, né, sobre isso bem rapidinho. Você falou que e muita gente não entende o que que é rotativo, né? O que que é rotativo do cartão? Quando você faz compra no cartão de crédito, né, você tem um limite, né? Que nem você falou, tenho 600 no Nubank. Aí a pessoa vai lá e vai gastando, não estabelece. E ela vai parcelando, né? Aí junta aquele monte de parcelinha e vem um valor. Vamos dizer que tenha vindo um valor de, sei lá, R$ 300. E aí, na fatura vai vir assim, você pode pagar o total, né, daquela parcela, R$ 300, né, daquela fatura, ou você pode pagar o mínimo. Quando você opta em pagar o mínimo, isso é muito comum, muita gente não sabe. Quando você paga o mínimo, o cartão não está sendo legal com você. Você está simplesmente pagando o mínimo que você poderia pagar, mas você entra tipo numa dívida que a gente chama de rotativa, no sentido de que ela envolve juros compostos. O que é juros compostos? A tua dívida aumenta todo dia. Todo dia, não é por semana, não, é todo dia. Então, se você der, sei lá, você tinha R$ 300 e você pagou o mínimo lá, que era R$ 30, aí de repente tem 270. Então você já começa com uma dívida de 270 para o mês que vem. Só que no dia seguinte, né, a fatura venceu dia 1º, no dia 2 já não é 270. Você já vai estar devendo, sei lá, 272. No terceiro dia já não é 272, já é 275. Porque a gente chama de juros em cima de juros. O rotativo, o cheque especial é isso, são juros sobre juros. E é exatamente isso, vira uma bola de neve. É facinho de perder. Nos investimentos, é isso que você quer que aconteça. Na dívida, foge, que é cilada. Putz, que horror, que horror. Os juros compostos eu só tinha ouvido falar nos investimentos mesmo. Que eu dei uma estudadinha, assim, mas não entendo, né, muito. Mas, assim, essa parte eu falei, juros compostos, legal. Mas não é legal pro cartão, então, né? Não, cartão nem cheque especial, nenhuma dívida a gente quer estar do lado contrário dos juros compostos. A gente quer estar do lado em que ele favorece, não prejudica a gente. Opa, que bom saber. Então, então assim, ó, eu vou pedir para você contar então a tua história. Como que você começou para as pessoas entenderem que, assim, não é uma pessoa que, vamos dizer, foi tudo sempre controlado e daí, de repente, nossa, né? Continuou e falou, eu sei de tudo a minha vida inteira e vou falar disso. Não, você já teve uma fase no vermelho, né? E aí agora você consegue. E assim, eu achei o máximo o teu motivo para controlar as finanças. Esse eu achei. Bem isso. Viajar, né, Ana? Na verdade, eu ainda sou servidora pública, né? Eu trabalho parcialmente na universidade, e como uma servidora pública eu sempre tive, né? Uma estabilidade financeira, porque a gente vai receber o dinheiro ali. Mas um servidor público, ele tem um problema muito sério. Quem é servidor público aqui vai se identificar.
muito fácil você pegar dívida, porque justamente você tem estabilidade, então as instituições financeiras te assediam. Mas a minha questão comigo, como eu comecei na educação financeira, é que eu planejei fazer uma dívida planejada para reformar a minha casa. As coisas começaram a subir muito, dispararam, eu tinha uma parte do dinheiro e começou a não dar. Então eu fui lá e fiz um empréstimo, né, um consignado, e esse consignado, ele foi programado. Eu fiz, não, eu vou fazer em 4 anos no máximo, para poder quitar, tudo bonitinho. E eu apertei o meu orçamento. Eu peguei ele assim, subi a régua, né, falei, não, eu vou quitar em 4 anos. O problema é que eu não tinha uma coisa básica de educação financeira, que depois eu fui descobrir, na época eu não sabia o que eu estava fazendo de errado, já fica a dica para vocês. Eu não tinha uma coisa chamada reserva de emergência. E aí, o que aconteceu na minha vida? Eu amo gato, como vocês viram aqui. A minha gata ficou doente. E quando ela ficou doente, foi uma série de exames, um monte de coisa. Aí descobriu, ela precisou tirar um rim. Foi uma novela. E no final das contas, eu botei no cartão de crédito. Só que quando eu olhei, eu falei, poxa, eu não vou conseguir pagar o cartão. Então é melhor eu pegar uma dívida no banco que é controlada para não ficar no rotativo, que eu já sabia que era pior, né? Então eu fiz uma segunda besteira, não tinha reserva de emergência, fiz a segunda. Eu estendi o prazo de uma dívida. Então, o que já estava apertado, piorou a situação, né? Porque agora eu quero que é 4 anos, virou 5, virou 6. E aí, a vida passou, não sabia. E eu continuei, tipo, e minha gatinha veio a falecer e tudo mais. E eu também continuava sem reserva de emergência. Só que dessa vez eu estava fazendo uma terceira besteira. Né, que eu digo que tem um passo a passo até para você quitar a dívida. Eu comecei, quando eu ganhei o meu mestrado, eu fiz o mestrado, subi o meu salário. Eu tinha sobra no mês, eu passei a ter sobra. Ao invés de eu guardar o dinheiro, eu comecei a abater a dívida. Abater. Aconteceu outra emergência. E eu fui lá e, de novo, tive que estender o prazo. E aquela dívida que era curta, de repente, virou anos. E aí eu parei no início de 2019, eu parei e falei, o que está acontecendo? Não é possível que eu não vou sair dessa dívida nunca. Né? Aí eu fui estudar educação financeira para mim e fui perceber várias coisinhas que eu fazia de errado. Várias, assim, né? Do cartão, de não ter controle, de a forma de organizar, né? De como que eu estrangulei meu orçamento, aí escapava de um lado, usava o cartão, aumentava o cartão no outro mês. E aí eu comecei a me interessar e eu descobri, fazendo vários cursos, que existia pós-graduação. Então, quando eu descobri a pós, eu falei, eu não vou ficar com esse conhecimento para mim. Né? Eu vou fazer a pós, vou ajudar as pessoas, mas eu vou abrir um Instagram no projeto da Tem Educação Financeira, né? E vou começar a ajudar as pessoas. Porque aí eu comecei rapidamente a corrigir o meu, eu fui cobaia de mim mesma, né? Eu comecei a corrigir o meu, vi o resultado muito rápido, né? Em mudança de comportamento, mudança de gerenciamento, e comecei, né, a ajudar as pessoas também, né? E com isso, né? Porque foi a minha história que me trouxe nesse ponto. Eu gostei do cobaia de mim mesmo, né? Então, assim, você é a prova que dá para consertar as coisas, né, Ana? Tá. E assim, quanto tempo tem educação financeira? Tem educação financeira. Começou ali em setembro de 2019, então tem 1 ano e meio, um pouquinho mais, né? Não tem nem 2 anos. Eu comecei como Trocando em Miúdos, porque a abreviação de Trocando em Miúdos, né? Que é como se fosse assim, tipo, em outras palavras. E aí eu abreviei para ficar mais fácil. Então eu chamei de Tem Educação Financeira. Mas 2019, setembro. E os dois ficaram legais, né? Os dois nomes são legais, né? Isso. E assim, então, assim, uma coisa que a gente eu estava vendo, assim, algumas dicas, né, que você falou. Aqui, uma coisa que eu queria te perguntar é assim, você começou a fazer a pós e tudo, só um pouquinho, deixa eu só procurar aqui. Parei uma pergunta aqui para você esqueci. Não, tranquilo, pode. Porque assim, ó, eu tenho um problema, eu sou míope. Aí assim, eu ponho óculos, eu não me acostumo com óculos, mas eu ponho óculos, daí eu não consigo enxergar aqui, sabe? Não consigo enxergar a tela do celular. E daí, assim, eu tiro, daí não consigo enxergar as outras coisas. Eu não consigo ver sem óculos. E qual que é a tua formação antes da educação financeira? Então, é bem curioso, tá? As pessoas vão ficar curiosas. Eu sou museóloga de formação, então eu ainda trabalho, né, com museologia, né? Como eu falei, eu trabalho no museu aqui da UFPR, no MAI, e eu me formei lá no Rio em museologia, eu tenho uma pós-graduação em História da Arte,
Eu tenho Ai, que massa! História da Arte e uma mestrado em História também. Então, a educação financeira ela é uma descoberta muito gostosa de algo que era para mim que eu virou para as outras pessoas, mas eu sou museóloga, gente, eu trabalho no museu, é isso mesmo. Eu falo que é tipo síndico, a gente tem que dar conta de várias coisas dentro do museu. Eu trabalho com as exposições. Ai, que delícia! Nossa, adoro, adoro. Nossa, eu tenho. Meu filho também, desde pequenininho, ele adora museu. Assim, eu tenho paixão, assim. É o Cara, primeiro, quando eu viajo, um dos primeiros lugares que eu quero conhecer são os museus. eu sou dessa. Então, nossa, com certeza, né? Museu e igreja, eu adoro igrejas antigas, assim, sou apaixonada assim, também. Então, eu tenho visto assim, né? Acompanho o teu Instagram faz algum tempo e é muito divertido, né? Além da parte de educação, tem algumas coisas divertidas. Esses dias até você postou algumas coisas sobre as pessoas questionando, né? Por que você guarda dinheiro para viajar? Por que você guarda, né? E as pessoas às vezes pensam assim, nossa, não, tá fácil viajar, né? E não sabe a correria que é, né? E por isso que eu te falei, assim, é um dos motivos que você falou lá que guarda para viajar e passear, Eu né? adoro. Conhecer outros lugares. Esse para mim, assim, o dinheiro mais bem gasto, assim, que existe é esse. Esse é o Esse motivo. conhecimento. Esse é o motivo É, porque as pessoas têm que começar a se organizar. Elas não podem levar a organização financeira como algo chato, porque as pessoas falam, ai, mas é chato, mas é ruim, não sei o que. Aí eu falo, gente, é chato você deixar de fazer uma viagem, é chato você deixar de comprar o seu carro, a sua casa. O que é mais chato? É você controlar o teu dinheiro ou você ficar sem realizar algo que é importante para você, um casamento, uma festa, você evitar dívidas. Então, eu gosto de viagem. Eu me motivo com viagem. sim, é fantástico. Viagem, para mim é viagem e conhecimento. Dinheiro assim que eu acho que não é jogado no lixo, é conhecimento. Eu não tenho saco assim, essas coisas assim para mim, tipo bolsa de 20 mil, né? Nem compraria, sabe? Mas assim, essas coisas para mim são muito fúteis assim. Eu gosto de outro tipo de coisa, mas cada um sabe onde vai gastar porque o dinheiro é de cada um, né? Cada um sabe o do seu. Se der rasgar também, né? Rasgar, né, Ana? Aí é doido. Então, nossa, mas tem, né? Tem gente que é doida, né? Então, assim, a gente conversou, né, da questão da organização financeira, mas por que é tão difícil para as pessoas organizarem? Porque eu já tentei, assim, hoje em dia eu estou mais controlada com os gastos e tudo, mas, assim, eu já tentei colocar numa planilha, eu já tentei dividir os gastos, né? Você fala da formulazinha lá lá na página, né, tem educação financeira, 50, 30 e 20, né? Se você pudesse explicar isso e explicar também por que a educação financeira vem sendo procurada. Eu tenho visto, eu não sei se é porque eu passei a acompanhar mais, mas Uhum. páginas e acaba. O Instagram tem isso, né? Você curte uma página, já vem várias sugestões para você seguir, né? Mas assim, eu não sei, talvez eu tenha percebido porque eu também tenho ficado mais em casa, né, durante a pandemia. Mas tá pipocando, né? Gente ensinando educação financeira. E Não, eu acho que assim, até é um propósito, é um negócio muito bacana, né? Porque quem tem, vamos dizer, quem tem esse objetivo de ajudar as pessoas nesse sentido, porque sempre tem alguém que está apavorado, né? Assim, da é. onde, né? Tô no fundo do poço e não tem mola, como que eu saio daqui, né? Então, E se eu, puder falar um pouquinho, não, eu falo. E o pior é que assim, às vezes você falou, a pessoa tá no fundo do poço e às vezes ela não sabe, mas ela, ao invés de ela pegar a mola ou tentar começar a escalar, ela pega uma pá e cava mais ainda. Eu pego situação assim também, mas a gente fala que o primeiro passo é largar a pá e parar de cavar. Mas é, o que você perguntou sobre a respeito de, assim, por que as pessoas têm tanta dificuldade? E é um ponto de virada. Que eu digo que as pessoas, e eu também, foi um dos primeiros pontos de virada com a questão da educação financeira e dessa minha história de erros que eu cometi, né? Que eu falei como que eu vim parar e os erros que eu cometi. O primeiro ponto que a gente tem que levar é que a gente acha que a organização financeira e lidar com dinheiro é racional, e não é. É 100% emocional. 100% assim, tipo, não, 99% emocional. Educação financeira é ciência humana. Ela não é ciência exata.
Ela não é ciência exata. Por quê? Porque quando você lida com o dinheiro, você está falando de emoções. As nossas escolhas, a maior parte delas, elas são emocionais. Elas não são racionais. Então, a primeira dificuldade, a maior dificuldade das pessoas é entender, que nem você falou, eu também fazia planilha, é achar que o racional é quem está no comando e não é. São as emoções. Então, num processo, quando a gente fala de educação financeira, a gente fala sobre essa questão de você vai precisar conhecer a si mesmo. É sempre conhece-te a ti mesmo, bate aqui. Porque você precisa entender como você toma decisões no teu dia a dia. E isso tem muito a ver com neurociência, com psicologia, porque a gente tem uma questão, óbvio que a gente tem um racional, mas você precisa ativar esse racional, porque a resposta dele é lenta. A nossa resposta emocional, ela é muito rápida, ela é muito ágil. E a maior parte das nossas decisões no dia a dia são emocionais. Você está com fome? Você come. Você está com frio? Você se cobre, ou você busca isso. E se você ignora isso, o teu corpo começa a gritar. Então, de certa maneira, isso é um mecanismo da nossa própria evolução. Nós somos seres biológicos, né? E a gente precisa ter esse estímulo, essa resposta rápida. O problema é que quando a gente traz isso para o nosso mundo moderno do dinheiro, esses estímulos que precisam ser de resposta rápida, né? De você precisa conseguir calorias, você precisa comer. Olha, cuidado, ali tem um predador, você tem uma cobra, você tem um leão, você tem um tigre, uma onça. Você precisa fugir e a decisão de você corre, você vai para o lado para o outro, isso é emocional, é uma injeção de hormônio e você toma a decisão. Só que dinheiro é a mesma coisa. E aí entra o problema da dificuldade das pessoas se organizarem. Porque elas acham que é racional. E quando elas não se organizam, né, não tem a organização da forma correta, elas falam assim, não, eu vou me organizar. Aí elas fazem de um jeito, né, pega a planilha, lança lá tudo bonitinho, e aí vê que descontrolou. Aí quando vai lançar na planilha, vai falar, ué, mas não deu certo. Não deu certo porque o emocional ficou no controle. Então, a grande virada de chave é quando você entende quais são os gatilhos que cada pessoa tem. Não é igual, mas o marketing sabe atingir. E você dispara, né, o descontrole. Uma promoção, a fome, enfim, né? E frustração, alegria extrema também. A gente acha que é só tristeza, depressão. Não, alegria, euforia, felicidade, eu mereço. Então, merece. E esse é o ponto. As pessoas não conseguem se organizar porque elas não entendem aonde está o ponto de descontrole, que em geral é emocional. E aí vai toda uma análise de a pessoa, essa autorreflexão sobre o que me causa descontrole. Eu sei meu calcanhar de Aquiles, depois da minha autoanálise. Eu tenho um calcanhar de Aquiles que é fatal, que eu passei aí a racionalizar, que é, por exemplo, eu falo, por exemplo, eu gosto de vestido. Eu tenho um descontrole com vestido. Porque chapéu também, eu compro chapéu igual a louca. Por quê? Porque eu gosto e aquilo me sinto bem. Então eu compro, eu não, mas eu compro. Então isso dá um descontrole. Tem gente que é comida, tem gente que é, enfim, que é saída, tem gente que é bebida, sapato, bolsa. Cada pessoa vai ter o seu gatilho. Tem gente que, inclusive, é estudo. Assim, estudo é bom, mas tudo tem um limite, né? Quando é fora de controle, a pessoa só compra, compra, compra e não faz esforço. Cada pessoa tem um calcanhar de Aquiles. E esse é o ponto do principal, o primeiro ponto. Por que as pessoas não conseguem se organizar? O primeiro ponto, não tem autoconhecimento e entender aonde que está o calcanhar de Aquiles e o que ela precisa amarrar e controlar mais e saber. Né? E isso aqui eu preciso lidar. Esse é o primeiro ponto. Que bacana. Não, Ana, e assim, normalmente é aquilo que você pensa, né? Toda vez que eu tentei fazer essa organização, assim, eu colocava em planilha, mas eu não tinha essa percepção dos gatilhos aí emocionais, psicológicos, tudo que afetam, né? Muito mais. Na realidade, assim, todo o nosso emocional afeta tudo, né? Se você tá com um problema, a cabeça ali, o emocional da gente, emocional da dor de estômago, emocional te faz não levantar da cama, te faz ter várias coisas psicossomáticas e o raio do emocional também afeta o nosso dinheiro, né? Então, mas é bem bacana essa percepção que você colocou, né? Porque esses dias eu também conversei com uma nutricionista
e a abordagem que ela faz, que é a nutrição comportamental, que talvez essa parte do comportamento humano mesmo, pega também, né, aí nas nossas finanças. E o dela era assim, eu postei até a nutrição comportamental fala que você pode comer de tudo, mas não tudo. Então é como o dinheiro, ó. Você pode gostar, pode gastar e tudo, mas você tem que controlar aí o teu emocional e tudo, né? E Exato, como não você falou, significa às porque vezes as gosta. pessoas falam, às vezes as pessoas falam assim, ai, tô deprimida, vou fazer umas compras. Ai, tô triste, vou fazer umas compras. Então elas não têm, geralmente não têm essa percepção, né? Assim, se não é uma coisa, um caso exacerbado aí que faça um tratamento psicológico, às vezes as pessoas não se atêm no dia a dia, né? Bem É isso. aquela, eu mereço, eu quero, eu mereço, e, né? Tô com o dinheiro aqui, vou pagar uma conta ou vou jantar fora. É bem assim, vou comemorar alguma coisa, né? E é bem isso, Mas eu digo sempre são os extremos, né? Porque as pessoas acham que muitas vezes são sentimentos negativos, né? Ruins, que disparam isso, e não é. Né? A gente fala que tanto para um lado quanto para o outro, os extremos, eles são muito. A decisão fica muito emocional. Tanto quando você está muito triste, quando você está muito para baixo, você está muito cansada, quando você está com fome, ou quando você está, tipo, uau, passei no concurso, passei no vestibular, passei na prova, ganhei o concurso. Você fica na euforia, na alegria extrema, né? Sentindo maravilhoso. Também. Então, os dois lados, porque também são sentimentos, né? Não, a gente não depende de ser positivo, negativo, ser quente, frio, que algumas pessoas trabalham. Esses extremos são perigosos nas finanças. é fogo. Nossa, é bem. Agora eu vou pensar mais nessa área, assim, do emocional. Porque é bem isso, né? Com a comida também, né? Se você tá com algum. Porque, assim, por exemplo, comida, assim, você vai comemorar, você vai aonde? Você vai tomar um vinho, vai sair, vai jantar fora. E é mesmo, é o gatilho, né? O gatilho É o das gatilho. emoções. E é É o bem gatilho, isso. é fogo. E tem uma coisa também, até que eu acho que entrando num outro aspecto de organização que o pessoal erra, é que muitas vezes a pessoa ela identifica qual é o problema dela. Por exemplo, comida é muito comum, né? Porque a gente muitas vezes tem essa coisa, a gente vai comer bem, não sei o quê, e não tem problema, né? Mas comida é bem comum. Então a pessoa ela desconta na alimentação, né? Tipo, eu tô cansada, não sei o quê, até tem comida em casa, vou pedir comida no aplicativo. Não, mas hoje eu queria comer uma coisa gostosa, eu tô tão feliz, sei que eu mereço, pede uma comida no aplicativo. Então, uma coisa que também eu falo muito, né, que é não cortar. Não, a gente não sai cortando nada, né? Não corta nada, a gente adequa. Então, outro ponto de organização que muitas vezes as pessoas não conseguem falar, mas eu tentei me organizar, fazer organização e não consegui. Muitas vezes ela estabeleceu cortes. E o corte é algo muito brusco. Se ele não faz sentido realmente, não é algo que está fora do teu padrão de vida, sei lá, você ganha muito pouco e você está fazendo um personal trainer, que às vezes para você era melhor fazer uma academia do que pagar o personal, porque no teu orçamento não cabe. É um exemplo, sabe? Né? Você cortar alguma coisa, ela é muito radical. E lembra, é sentimento. Quando você corta, você até consegue segurar num curto espaço de tempo. A tendência do nosso corpo, nossa mente também, é voltar ao estado anterior. Só que nessa volta, às vezes, estoura. Estoura e vem de uma vez só porque você reprimiu. Então, eu sempre digo também que a organização financeira é você identificar o gatilho, mas depois que você não precisa rechaçar ele. Tipo, meu Deus, não, controla, estabelece. Você não precisa deixar de pedir a sua comida no iFood. Você não precisa, fiz propaganda aqui, não precisa parar de andar de carro de aplicativo. Você só precisa assumir o controle disso e determinar o quanto eu posso gastar com isso. Você inverte a posição, né? Eu gosto de vestido, então eu vou botar no meu orçamento do ano, se eu achar justo, eu vou trocar. Eu vou comprar um vestido, vou ver se eu preciso. Precisando de um vestido de inverno. Legal, então eu vou botar no meu orçamento, no meu planejamento e vou comprar o vestido. Mas eu vou focada. Eu no controle e não as propagandas e as divulgações. Não as propagandas, né? Pipocando, né? Mas essa questão de compra de roupa também tá engraçada, né, Ana? Porque
não dá nem ânimo pra gente sair para comprar roupa, né? Você olha assim e fala, vou comprar para ficar em casa, né? Aí, assim, esse aí tá um pouco mais fácil de controlar até, esse gatilho, assim, de Tá, compra. Vai vestir pra quê, né? tá mais simples. É igual eu falei com a Kate, né, que é a maquiadora que veio conversar comigo, eu falei assim, ai, dá uma preguiça de se maquiar, vou maquiar para ficar em casa, sabe? Ou para pôr a máscara, né? Pra Então fazer, investe mais nos olhos. pra fazer a live, só. É, para fazer a live, isso mesmo. Pelo menos ali alguém tá vendo a gente, né? Pois é. E que mais? Deixa eu ver aqui. Então, assim, a gente falou que esse é um dos erros, né? Não saber identificar aí o gatilho, né? Mas tem algum outro erro que as pessoas podem cometer para não conseguir aí se organizar financeiramente? Tem também, né? Eu falei da questão de não identificar o gatilho. O segundo é quando a pessoa identifica o gatilho e resolve cortar de uma vez ao invés de ajustar. E eu acho que o pior de todos, eu tenho batido bastante esse mês na página, eu estou falando, fazendo um mês de organização financeira, né? Mês passado eu falei de investimentos, esse mês eu estou falando de organização e planejamento. Então eu tenho batido muito na cabeça das pessoas, martelada ali, sobre a respeito do tempo, né? O tempo e o dinheiro tem relação em vários aspectos. Mas eu tenho batido na questão do tempo, do cuidado do dinheiro. Porque as pessoas, elas querem ter um resultado ótimo. Eu quero sair, né, do meu descontrole e quero virar uma pessoa super controlada. Só que ela só olha para a cara das finanças dela uma vez por mês, que é quando ela recebe o dinheiro e ela paga os boletos, depois ela esquece aquilo e ela volta a se preocupar na sequência com aquilo. Aí eu falo, isso é o pior erro que você pode ter. Eu até falei agora há pouco, assim, como se você lançasse uma flecha e falasse, eu quero atingir esse objetivo aqui. Só que se você solta a flecha e você tem um desvio no ângulo, sabe, se um pequeno desvio aqui dá um resultado completamente diferente lá na frente. Então, o terceiro erro, né, que entra para a organização, é essa questão de achar que só olhar para a organização, só olhar para a planilha, só olhar para o dinheiro, cuidar dele uma vez por mês, basta. Não vai dar, vai ter um resultado ruim. E eu digo, vai ter um resultado ruim. Você tem que ser uma pessoa muito neurótica para você conseguir fazer esse controle e chegar lá no final. Porque outra questão é que as pessoas acham que elas têm que o certo, né? Elas acham assim, o certo, eu recebi, eu gastei e tá tudo bem. Esse 0 a 0 que eu chamo, isso é errado. Esse orçamento equilibrado, falso equilibrado, né? Que é no. É que se eu quisesse, eu queria mexer a mão, mas o gato não deixa. Que é o equilíbrio aqui, ele é errado. Porque qualquer coisa. Gato, eu vou mexer. Que o orçamento, quando está equilibrado, você gasta exatamente o que você ganha, qualquer emergência, qualquer imprevisto, você faz assim, ó. Os teus gastos sobem acima do que o que você ganha. Qual que é o orçamento ideal? Ele é aqui, ó. Você tem esse respiro. Então, e isso você consegue como? Controlando, né? Sentando uma vez por semana, pelo menos, e fazendo um ajuste das suas finanças. Porque é como se você lançasse a flecha e você tivesse o poder de você ajustar o caminho dela no momento em que ela está correndo. Você quer atingir um objetivo do teu orçamento controlado, mas se você só controla no início e você tem um pequeno desvio, isso faz assim. Se você não tiver exatamente certo, e quantas pessoas conseguem fazer isso uma vez só, né? Você não atinge. Então é como se você tivesse o poder de estar desviando. Você na semana certa. Está desviando, você acerta. E a chance de você acertar próximo ou no alvo é muito maior. E o teu resultado vai ser ótimo. Mas se você organizar isso uma vez por mês, você vai ter um resultado. 2 vezes por mês, você vai ter outro resultado. 3 vezes, opa, outro resultado. Agora experimenta uma vez por semana e vê se você não olhar e fazer esse ajuste, não vai dar um resultado diferente lá no final. Porque aí é você trazer o teu racional para assumir o controle do teu emocional ou corrigir, que eu digo, desculpa o termo, cagadinha que a gente faz às vezes na semana. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Então, ajusta. Nossa, que ótima essa dica. Nossa, adorei, assim, Ana. Porque, assim, eu sou uma. Eu penso assim, eu tenho, assim, agora minhas contas tudo no controle, mas acho que ano passado eu consegui arrumar bem, assim, tá? Desse ano, por vários fatores, assim, eu me atropelei inteira. Mas, assim, eu penso assim, eu chego, recebo, falo, putz, vou pagar todas as contas. Eu pago minhas contas e falo assim, ai, que bom, agora o resto é meu.
E não dá. Ó, falar, esse ano só fiz cagadinha até agora. Cagadona, para falar a verdade. Mas assim, na realidade, assim, vou falar bem a verdade. Eu sempre achei que a planilha era a salvação. Passava assim, ah, não, tá na planilha, tá beleza. E não é mesmo, né, Ana? Porque, assim, na realidade, assim, é difícil você controlar os pequenos gastos, né? Eu tenho visto aqui que agora eu estou cuidando aqui da conta da casa da minha mãe, mas assim, daí a gente pega todos os canhotinhos e coloca, né? Na planilha e tudo. E mesmo assim não é o suficiente, porque não dá uma visão do todo mesmo, né? Porque às vezes você vai comprar, sei lá, 5 pães na panificadora, é difícil você pegar o canhoto, né? Então, Agora eu acostumei a guardar, mas é esse tipo de conta que mata a gente, né? esse é, é Você uma não coisa. Isso é uma coisa que eu aprendi também na educação financeira. Eu sempre fiz planilha também, né? Então, eu sempre trabalhei a planilha de uma forma que não era adequada. Porque, assim, planilha, ela é ferramenta. Ela é como um martelo, uma furadeira, ela é como uma caneta, um lápis, uma faca. Ela é um instrumento, né? Um instrumento. Ela, por Eu si só, achava que era um bote salva-vida. não é. Eu achava que era um bote salva-vida, mas não tá dando certo. Não é. Eu só tô com o pescocinho ali pra fora. Ele é uma ferramenta e tudo depende da maneira como você utiliza essa ferramenta, né? Então, o que que vai acontecer? A transformação na organização financeira, ela depende de você. Então, o que que acontece? A planilha ela é uma forma de você controlar. Existem outras maneiras. A planilha é a melhor? Na minha opinião, ela é porque ela te dá uma visão, se você utilizar ela da maneira correta, uma visão que eu chamo de simulação de futuros, de possibilidades. Se você entende a planilha como uma simulação, mas a maioria das pessoas, eu acredito talvez seja o seu caso, algumas pessoas que estão aqui ouvindo, que faziam como eu fazia, porque é isso, gente, a gente não sabe, né? A gente tem que admitir, assim, eu errei, eu fazia isso. Eu sempre usei a planilha como lançamento de gastos. Eu gastei, então, o passado, e aí você lança, consolida agora. Mas a gente nunca olhava para frente. Então, quando você passa a entender a planilha de, não, peraí, né, quando eu fiz da educação financeira e comecei a entender que a planilha é projeção futura, que planejamento é você antever possibilidades, então a minha planilha do ano inteiro ela está preenchida. Do ano inteira. Por quê? Aí é que entra a questão de existem mecanismos, existem formas de você fazer isso. Você não se preocupa tanto com o passado, você no máximo consolida o presente e você só organiza, você só assume o controle quando você pega isso e você projeta para frente. Porque você não muda o que passou, mas você muda o que está para frente. Só que para você ter controle do que está para frente, você precisa ter uma noção. Então você pode bater essa foto do presente consolidada, isso que você fez preencher, mas você precisa projetar isso e testar o controle financeiro disso. A planilha ela é um simulador, ela é um mapa, né? Ela, você tem que entender ela como um mapa. Vai fazer uma viagem, vai fazer uma trilha e você planeja. A planilha, ela é isso. O maior erro que a gente comete, né, da ferramenta, como eu falei, uma ferramenta, depende da maneira como a gente usa, é que a gente só usa ela para consolidar gasto passado. Só que quando você começa a entender ela, que você vai projetar o teu futuro e antever situações ela vai te dizer, aqui você está deficitário, aqui está sobrando, aqui está faltando, aqui está no 0 a 0. Ela vai te dar isso antes de acontecer. E você tem o quê? Você tem um tempo para você corrigir isso. Então, se está sobrando, você guarda, você não deixa sobrar para guardar. Sim. Você não deixa sobrar. Só um pouquinho, Ana, que travou você. Opa, voltou? Voltou. Deu uma travadinha e eu não ouvi tuas últimas frases aí. Ah, não, foi basicamente sobre essa questão do deixar sobrar, que as pessoas erram, mas nunca sobra. Não vai sobrar, você não tem que deixar sobrar, você tem que já saber de antemão se existe sobra e preservar no começo do mês. Se você já sabe, já está tudo preenchido, a tua planilha dos 12 meses, e em junho você tem 200 sobrando, tira. Antes, recebeu o salário, tirei 200, porque ele já está sobrando, vou pagar as contas, já está previsto, você só dá uma acertada, né? Vai vir a realidade, é expectativa a realidade, e aí você já preserva. E você faz o teu limite, o teu controle ali, que esse que é o pulo do gato. Você tem que estabelecer os limites, mas eles têm que ser reais. Então a planilha, ela é ferramenta. Tem gente que utiliza tem gente que utiliza o caderninho, mas o importante é você, ter
uma projeção futura. O erro é só bater a foto do agora e a gente está sempre reagindo, né? É você estabelecer um... Apagando incêndio. Apagando incêndio. Uhum. E assim, Ana, deixa eu ver alguma coisa aqui. Só um pouquinho que eu tô sem óculos. Vamos lá. Eu nem sei onde que tá meu óculos, para falar. Deve estar no carro, que eu uso mais para dirigir. Então, Ana, assim, quando, assim, como é que começa assim a organização financeira? Chega assim um cliente para você. Olha, eu tô com dívida no cartão, tô com dívida no limite do banco, um monte de dívida. O que é mais, assim, ó, se eu tivesse que pagar um incêndio agora, dessas dívidas, qual que é mais importante? Sempre Limite do banco, cheque especial ou cartão de crédito, por exemplo? Os piores são cartão de crédito rotativo, né? A pessoa pagando o mínimo e cheque especial. Então a gente vai olhar para essa situação primeiro e entender que se tu, primeiro, não adianta só apagar o incêndio. Eu digo assim, o descontrole, especialmente cartão de crédito e cheque especial, ele não é causa, ele é sintoma. É o sintoma de um problema que aconteceu lá atrás. A gente vai tentar resolver isso, mas a gente vai ter que buscar o que causou. É que nem assim, a pessoa chegou com dor de cabeça, enxaqueca no médico, sabe? Ele vai medicar, né? Vamos resolver. Mas se ele não resolver o que está causando isso, não adianta nada, vai voltar no final. Então, o que eu faço, o que eu até sugiro para as pessoas fazerem é o seguinte, primeiro, a gente não faz nenhuma negociação com o banco sem saber a sua situação atual e capacidade de pagamento. Porque senão você vai assumir uma dívida, né? Vai renegociar, vai fazer um acordo e você não vai conseguir segurar esse acordo, daqui a 2, 3 meses vai soltar. E aí é pior. Porque depois que você faz um acordo com o banco e você não consegue pagar, é mais difícil para negociar. Eu sempre aviso, não faz acordo se você não está ciente da tua capacidade de pagamento. Até para você chegar com capacidade de barganha para o gerente e falar, eu não consigo arcar com esse valor. Para mim tem que ser isso. Você tem que colocar as regras. Se você não controla, alguém vai estar controlando, vai estar ditando essas regras. Então, no caso de dívidas descontroladas, eu falo para a pessoa respirar, eu falo, respira, a gente vai resolver isso. Então, o que eu vou pegar eu vou fazer isso com todo mundo, mas no caso de dívida eu vou fazer para ontem, é pegar todos os gastos, assim, tipo, o que você gasta, o que você ganha, olhar se está sobrando ou se está faltando, e ver, esquecendo as dívidas, né? Botando as dívidas de lado por enquanto, separar o problema, né? Enquanto que ela tá, né? E vou olhar como que tá o orçamento da pessoa, assim, tipo, para ontem. Vamos olhar. Olha, o teu orçamento sem as dívidas tá sobrando, sei lá, R$ 500. Legal. Então a gente sabe que você tem uma capacidade de R$ 500 aqui. Vamos pensar, né? Vamos estruturar. Aí eu peço para ela correr atrás das informações da dívida. Qual é o valor total? Né? Qual é o valor total dessa dívida? Quanto que ela está, o montante total? Quanto que é a taxa de juros que ela cresce? Isso é muito importante. Qual é a taxa de juros? Tem negociação? Me dá uma proposta. Eu falo, pede proposta. Pede. O que eles estão te oferecendo? Pede. E aí a gente vai sentar e vai analisar o que vai ser feito. Porque dependendo do caso, a gente vai estabelecer uma negociação para congelar, sair do rotativo, essa dívida aumentar todos os dias, né? Vai ter caso que a gente vai estabelecer negociação e vai ter caso que não, que aí eu digo que é muito cuidado, às vezes você vai ter que soltar a tua dívida, arrumar a casa para lá na frente você conseguir estabelecer a negociação. Ana, tem um risco? Lógico que tem um risco, mas é mais arriscado você, tipo, ficar descontrolado e tapando um buraco, né, de banco, que nunca, um buraco que cresce todos os meses, do que você efetivamente resolver. O que vai solucionar o teu problema é você resolver a organização. Então, depende da situação financeira da pessoa, porque pensa comigo, é prioridade. O que é prioridade se você está com um orçamento estrangulado? Pagar cartão de crédito ou pagar seu supermercado, a sua comida da família? É pagar comida. Então, é prioridade. É você pagar o teu aluguel ou o teu financiamento da casa, ou é você pagar o cheque especial? É você pagar. Então, a gente vai estabelecer essa ordem de prioridade para tomar uma decisão de qual é o projeto que a gente vai fazer de ação. E cada cliente vai ter uma situação, mas você precisa saber qual é a taxa de juros, qual é o valor total, se tem ou não tem negociação, né, o quanto que eles estão oferecendo, mas você não aceita nada de cara. Você vai olhar para você e saber se você
pode ou não assumir e você pode fazer uma contraproposta. Você, lembra, você tem que estar nesse comando, né? Você tem que assumir isso, não aceitar qualquer coisa. Sim, sim. É bem. A gente tá ali segurando o leme, né? Aí do barco, né, das finanças. Porque é difícil, né? Poxa, a gente conversou aqui e, como eu falei, assim, eu via mais assim, você pensa assim, você vê o dinheiro, você pensa em número, e aí você pensa em planilha, e você pensa que é a solução. E, né, e já foi aí que você me derrubou toda a minha a minha esperança aqui e ajudou outras, né? Não, Flávio, ó, não é bem assim, né? Não adianta só a planilha, mas aí você já abriu o meu, né? Que ela ajuda você a planejar o futuro, né? Então, vamos dizer, eu faço lá na minha planilha e eu vou colocar mês a mês o que é os meus gastos fixos e tudo, e ver o que eu posso ter de reserva. Nossa, é bem. Claro que faz muito mais sentido, né? Bem, Quando a gente pensa que é óbvio, né? Mas, poxa, não era tão óbvio antes. não era tão óbvio. É bem isso. E deixa eu ver mais. É que a gente já foi conversando mais ou menos as perguntas e emendando, né? Mas a gente já falou aqui sobre dívidas, o que a pessoa pode se organizar, né? Vou colocar aqui os tópicos que a gente já falou, se você quiser acrescentar alguma coisa, né? Então, a educação financeira, porque ela está sendo tão procurada, você já falou, bem bacana. Porque é tão difícil as pessoas se organizar, que achei fantástica essa característica assim do opa, eu pensei que alguém estava perguntando de dúvidas, era você mesmo. Isso mesmo, pessoal. Quem tiver dúvidas aí, pode mandar que a Luísa está aqui para ir dar um norte para gente. Então, essa questão do gatilho, né, que a gente nunca pensa, né, e o gatilho totalmente emocional de você fazer uma compra aí e não resistir, né, e aprender a trabalhar com o que é esse gatilho. Eu achei bem bacana isso, que a gente não tem ideia, né, Ana? E, assim, para você ver, você foi estudar um pouco, você fez alguns cursos e aí foi fazer uma pós-graduação para entender melhor, né, e trabalhar com você mesmo para você entender como é que funciona, né? Isso que é o legal da história. O maior erro, né, que as pessoas tentam se organizar o que é preciso para ter um orçamento financeiro eficiente. Dá para falar mais alguma coisa sobre isso? Dá, exatamente. Então, tem, assim, para ter um orçamento eficiente, aí eu digo que ele tem que ser realista. Novamente, eu até falei, né, com você que é a respeito que as pessoas vão lá e estabelecem, identificam um gatilho e ela acha que ela precisa cortar aquilo, né? Eu vou cortar. E não é assim que funciona, né? Um orçamento eficiente, eficiente e sustentável no sentido de que você tem que se manter no presente e não prejudicar o seu futuro, sustentável nesse sentido, né? De você viver bem o agora, mas sem prejudicar o você mesmo lá na frente por essas decisões. Ele deduz que você tenha, né, um orçamento, que nem eu falei, ao invés de equilibrado, que as pessoas acham que equilibrado é que é o certo, não. É ele ser superavitário, ou seja, os seus gastos serem ligeiramente abaixo. E para que isso aconteça, isso depende de uma coisa que é uma análise, né, de vocês podem fazer isso, tá? Eu faço isso com os meus clientes, eu ensino isso nos cursos, mas isso é possível você fazer. Que eu digo que é o exame de sangue, né? É uma maneira de você descobrir quanto realmente você está gastando, porque as contas fixas são muito fáceis, muito fáceis. São aquelas que não vão deixar de acontecer. O boleto é aluguel, é conta de luz, é conta de gás. Tem variação? Tem variação, mas assim, você sabe que você vai ter que pagar isso todos os meses. É a escola da criança que tem filho, enfim, algum IPTU, IPVA, algum imposto. Aluguel, para quem tem aluguel, né? Aluguel. Quem vive de aluguel. Então, parcela do carro, se você tem um carro financiado, isso daí é uma coisa que você já tem na cabeça que vai acontecer, né? Isso, então eu chamo de boleto. O boleto é fácil de você mapear. Então isso aí você senta, né? Eu falo, senta com o bumbum na cadeira, vai lá e organiza isso. Você já vai saber e você consegue projetar isso para 12 meses de uma maneira muito fácil, até sabendo se você tem uma variação ou não. Aqui em Curitiba a conta de luz sobe no inverno, porque é frio. No Rio de Janeiro vai subir no verão, porque é calor. Então a gente tem até, você pode prever isso. Agora, o problema é o que a gente chama de apontamento de gastos, que é o que vai dar a realidade dos gastos variáveis.
como que você descobre, como que você controla os gastos variáveis, né? Que é aqui que entra a questão do orçamento eficiente. Você não pode estabelecer um limite para você da sua cabeça, porque você acha que você gasta, porque você acha que faz isso. Você precisa de algo real. E com base no real, você vai estabelecer o teu orçamento. E como que você consegue essa realidade? Não tem jeito, você vai ter que fazer o exame de sangue. Ninguém gosta de botar o braço lá e furar o braço para poder fazer o exame de sangue e o médico lê. Né? No caso, você mesmo pode ler, né, o teu exame de sangue financeiro, que é o apontamento de gasto. Você vai pegar 30 dias, aproveita agora que o mês vai virar, pega 30 dias, anota tudo, tudo. Comprou um chiclete, uma bala, ração do gato, refrigerante, comprou o iFood, anota tudo. E depois você separa isso em categorias que são suas, que cada família vai ter a sua realidade de categorias, né? Vai ter categorias para uns aparecem, para outros não. E você vai separar e você vai saber exatamente aí sim, você bateu a foto, né? Olhou para trás, bateu a foto, você já sabe quanto que é o valor de mercado, quanto que é o valor de padaria, com besteirinha que você compra, quanto que foi as coisinhas para os filhos. Você vai saber exatamente. Aí o que você vai fazer? Analisar. Processo. Analisar e ver, isso está dentro da minha expectativa. Um exemplo aqui, eu atendi, não vou revelar nomes, obviamente, né? Mas eu atendi um casal que, quando a gente fez esse levantamento, né? A gente olhou e falou, então, vocês gastaram, tipo, sei lá, R$ 600 de iFood. Aí o casal fez assim, aí eu falei, vocês me passaram isso, não estou inventando, não. Assim, não, a gente está chocado, o que aconteceu? Eu falei, então, eu ia perguntar, porque tem realidade que a pessoa não tem tempo de cozinhar. Vocês têm tempo de cozinhar? Não, a gente tem, foi muito. Aí eu falei, aí você, a gente vai cortar, não a corta, você ajusta. Aí o que a gente fez? Adequou. Eu falei, tá, vamos fazer o seguinte, ao invés de 600, que tal se for 450? Acha que tá bom? Não, acho que tá ótimo, não sei o quê. Eu falei, vocês vão ter orçamento para vocês comprarem no iFood, só que aí você passa a controlar. E testa, mercado a mesma coisa, padaria a mesma coisa, lanchinho a mesma coisa, transporte de aplicativo. Aí você consegue projetar para o próximo mês, testar o controle e jogar para os 12 meses. Pronto, é você estabelecer o teu boleto de gasto variável. Isso é super difícil as pessoas conseguirem fazer, porque elas pulam etapa. Elas vão lá da cabeça dela e falam, eu gasto 500 de mercado. Na verdade, ela gasta 700. E aí, quando ela vê que fugiu, ela larga a mão. Nossa, o supermercado a gente não vê, né? Porque se você não controlar... Eu tô vendo agora que eu tô fazendo esse controle aqui, né? Na casa dos meus pais. E é muito supermercado. Você não tem noção de quanto que você gasta, né? Se você não pôr no papel e tudo. Comida é muita grana. Maior gasto. É muito. E outra coisa, né, do iFood, né? Porque todos os aplicativos, o que você faz, né? É cartão de crédito. Tem alguns que não aceitam nem que você pague na hora, né? Pague por débito, né? Então a pessoa cadastra ali, não, beleza, tá ali, tá rodando, né? E imagina o susto, né? Vou dar a dica do iFood, assim, do cartão de crédito. Quando eu digo cartão de crédito, ele vira amigo e não inimigo, né? Até o Wilson tem um educador financeiro. Oi, Wilson, falando que dívidas de 5 anos não se resolvem em poucos meses. Exatamente, né? A gente tem que ter tempo. Mas uma dica do cartão de crédito do iFood aí que você está falando, que é bem legal, é quando você usa o cartão de crédito de uma forma inteligente, né? Eu uso muito isso com o iFood e uso muito isso com carro de aplicativo também, né? Eu já tenho dinheiro para pagar, mas o aplicativo só me permite pagar com cartão. Por causa de questão de comodidade, segurança, eu pago com cartão, na sequência eu vou lá e pago. Eu pago com cartão de crédito, eu vou lá na sequência e pago o cartão de crédito, porque eu tenho dinheiro. Olha só! Que máximo! Nossa, não, é muito legal, assim, você conversar com alguém que entende mesmo, né? E que tem um controle financeiro bom, porque são pequenas dicas que você nem se liga, né, nessa questão. E, pô, gastei, né? Eu normalmente, quando eu uso o Uber, gasto, acho que o mais caro que eu gastei foi R$ 20, assim, mas, pô, pega ali, né? Transfere, paga rapidinho, né? Eu já paga tenho. pelo aplicativo do banco, pronto. Quando você já determina. Oi, Genésio, nosso dinheiro pro educador financeiro. Tá cheio de educador financeiro aqui nessa live. Que maravilha. Ele é fantástico, a página dele é ótima. Então, se depois o pessoal quiser seguir ali o Genésio, ele é fantástico mesmo. Mas uma coisa que eu ia falar
O cartão, muitas vezes, a gente tem ele como inimigo, mas ele pode ser um belo amigo quando você tem o que a gente chama do fluxo de caixa, né? Nosso fluxo de recebimento e pagamentos, eles não coincidem. Então, por exemplo, tem pessoas que recebem picado ao longo Uhum. ao longo do mês. Ah, eu recebi agora do meu cliente, do meu personal, a pessoa que é personal, que às vezes recebe picado. Recebi Aham. agora, eu recebi mais um pedaço depois, eu recebi mais um pedaço depois. Se você já sabe que você tem um valor X para cada categoria, e você vai fazendo esse Uhum. controle, o cartão te ajuda em alguns aspectos, porque às vezes você vai receber aquele dinheiro ali, mas você vai receber ele daqui a 10 dias. Mas se você tem um controle, você vai fazendo esse controle no cartão, quando você receber, o que você faz? Quita. É possível estabelecer antes. É possível estabelecer antes. Muitas vezes eu faço isso com o meu mercado, né? Eu já tenho o dinheiro Uhum. guardado no mercado, então eu deixo ele rendendo ali um pouquinho, porque o mercado não me dá desconto ou não, se eu pagar no dinheiro ou pagar no cartão. Então, quando chega no final do mês ali, eu já tenho o meu controle, eu vou seguindo e eu pago. Eu pago, meu dinheiro ainda Ai, rendendo. meu Deus. Que máximo, que máximo. Nossa, olha, eu assim, eu falei assim, ah, vou chamar a Luísa para falar aí, né, com os seguidores e tudo, porque todo mundo precisa de uma mãozinha nessa, e eu tô me beneficiando um monte aqui já também, né? Ah, porque, assim, eu falei, nossa, é uma coisa assim, aí por causa da pandemia também, né, Ana, muita gente se complicou e tudo. É, E ainda está complicada a situação para todo mundo, né? Para a maioria das pessoas. Se as pessoas já não tinham planejamento, se já no começo da pandemia perderam o emprego, tudo está muito mais difícil, né? Fazer esse planejamento. Mas mesmo para essas pessoas tem alguma solução, assim, né? De tentar se organizar mesmo no aperto, né? Não, tem. não como a gente, como Ana, ficou bem baixinho o teu som. Eita, ficou baixo? Será que eu tô longe? Ficou. Vou falar mais perto. Abaixou aqui para mim. Aham, agora melhorou um pouquinho. E, mas assim, tem eu achei bem bacana a situação, porque a gente pensa assim, ai, todas as vezes assim que eu saí de um trabalho, né, que eu estava com alguma dívida, eu pegava o dinheiro assim do acerto e ia lá pagava, tipo, ah, não, tô com o cartão, paga tudo. E uma vez só que eu negociei, que a diferença foi enorme, assim, eu consegui pagar um valor muito mais baixo, tudo, mas assim, às vezes quando a gente não tem essa consciência, assim, né, financeira, você quer resolver de uma vez, não, tem dinheiro aqui, vou pagar e me livrar disso de uma vez, né? E não É, né? Você tem que fazer mesmo planejamento, como você falou, né? Fazer negociação com o banco, com o cartão, enfim, e para essa questão poder de se você livrar estar no controle, né? é bem isso, essa questão de querer se livrar da dívida, às vezes ela não é a melhor solução. Foi o meu caso aqui. Eu queria me livrar de uma dívida, eu tinha sobra no orçamento, não tinha reserva financeira e comecei a quitar uma dívida sem ter uma reserva e tomei o escorregão, né, de ter que fazer uma dívida e sendo que eu já estava quitando e piorou a situação. Então, nem sempre você sair quitando a dívida para você é a melhor situação. Então, por exemplo, você tem que planejar, né? E aí, novamente, cada caso é um caso. Você tem que olhar e ver se Sim. aquela dívida ali realmente vale a pena você quitar, porque às vezes é o dinheiro que você tem, que você fala, ah, peguei o acerto do meu emprego e vou ter que passar um Uhum. tempo. Mas se você ainda não tem nada em vista e aquela dívida ela está com fluxo Uhum. de pagamento já normal, estabelecido, por que você vai tirar um dinheiro teu, que você às vezes não sabe ainda quando vai pegar outro emprego, ou não, às vezes Quando não vai tem nada conseguir? em vista, e vai dar um pau naquela dívida só para se livrar? É emocional. Dependendo da dívida, Sim, totalmente, né? não é a melhor solução. É Não, simplesmente é como. se livrar. Ui, nossa, tá bem baixinho, Ana. Não sei se é o meu celular. Veja se assim melhora o celular. Aham. Não sei. Tá, vou ficar mais pertinho para te ouvir, que agora tava falhando. Mas é bem questão emocional, né? Porque, assim, como diz a minha mãe, como é que é? Contar com o ovo da galinha, né? Porque você sai do emprego, você pensa, ah, não, logo vou conseguir, às vezes fica 6, 7 meses aí sem conseguir emprego, né? Ainda mais na realidade que a gente está vivendo. Então, era muito mais, sempre foi muito mais viável você usar esse dinheiro para se planejar, né? E fazer uma negociação que faz muito mais sentido. Eu sei que não existe fórmulas mágicas, né? Como você falou, você vai avaliar cada cliente e tudo, mas existe assim uma porcentagem que eu vou gastar, vou gastar assim com minhas contas pessoais,
para guardar, para reserva financeira? Existe, assim, uma coisa que é indicada mais ou menos para as pessoas terem uma noção de quanto que elas deveriam passar, quantos por cento para cada situação, Eu, assim? eu trabalho com limites mínimos, sabe? Eu não sei se está muito baixo, se estiver muito baixo, avisa aqui que eu vejo se de repente. Tá super baixo para mim. Não Nossa, sei o que é. mas Parece que... não sei se é meu microfone. Mas existe o que eu chamo de limites mínimos, porque cada realidade é uma realidade, né? Às vezes 10% para quem ganha um salário mínimo, 20% é uma coisa diferente de quem ganha 3, 4, né? O impacto é o mesmo? Mas assim, a diferença de comida e de alguns gastos são muito maiores para quem ganha menos, né? O impacto é muito grande. Então, o que eu digo, eu trabalho com um mínimo. Um mínimo, se a gente pudesse falar assim de um mínimo do mínimo do mínimo, se você quer começar, é 10%. É um mínimo. Pensa assim, eu ganho R$ 1.000, você vai separar 100. R$ 100. Não, assim, tipo, eu trabalho com valores mínimo. Ah, Ana, mas eu ganho um salário mais alto. Eu ganho, tipo, R$ 3.000. Falei, tá, legal. Para você é tranquilo guardar 300? Ah, eu consigo guardar um pouco mais. Legal, então sobe a régua. Guarda. Não dá para você também trocar, né, o presente e o futuro. Mas assim, eu digo, o mínimo para guardar é 10%. Entrou, tira 10% e guarda. Mas você tem que conseguir viver com o restante, senão você vai ficar justo. Eu digo que é o mínimo. O ideal é 20. 20, 30, né? Assim, quem consegue na nossa realidade? Depende. Então, assim, eu trabalho com valores mínimos. O mínimo é 10%. Porque, poxa, se você ganha R$ 1.000, hoje em dia R$ 100 a gente gasta, né, assim, num piscar de olhos. Não sabe que R$ 100, isso é quem ganha 1.000 é um dinheiro que vai sair, mas de repente a pessoa começa a criar a mentalidade, não começa com 100, começa com R$ 20, aumenta para 30 no outro mês. Eu comecei guardando, na minha realidade, eu ganho bem, mas eu comecei guardando R$ 100. E aí, para poder o quê? Para criar um novo hábito financeiro. Então, novamente, né, bota em caixinha, mas eu comecei com 100, eu poderia ter guardado mais, meus 10% seriam bem mais. Aí eu fui e guardei 100. Poxa, guardei 100, terminou o mês e o 100 ficou lá investido e ele rendeu. Opa, então mês que vem eu vou botar 200. Já tinha organizado. E aí você vai subindo a régua e medindo, né? Hoje eu consigo guardar bem mais porque está tudo estruturado e eu consigo ir subir e saber, aqui eu consigo ir, acima disso me prejudica, então eu fico aqui. E divido aquele dinheiro nos investimentos. Esse aqui é um pouquinho para viagem, a minha reserva vai para cá, esse daqui é da minha aposentadoria e faço a minha divisão. Então, em termos de gasto, o que eu digo muito às vezes é para tomar cuidado, principalmente quem vai fazer financiamento, quem vai pegar aluguel, porque são gastos fixos, né, ali, são gastos que vão ser recorrentes e que às vezes apertam demais o orçamento. Então, se o teu aluguel, o teu financiamento tiver ali, tipo, 30% do teu orçamento, você vai começar a ficar estrangulado, né, porque você vai perder qualidade de vida, o restante é qualidade. Então, tipo, fica ali no 30%, se puder escolher, se você puder fazer, fica ali em torno dos 30% no máximo. Por quê? Porque vai estrangular a tua qualidade de vida. Porque imagina, se só a tua casa, o teu financiamento da casa for 30%, você já tem 70% para poder gastar com comida, que a gente sabe que é grande, né? Ou gastos fixos, e você vai ter que abrir mão de qualidade de vida, que não é legal. A gente tem que buscar um equilíbrio entre o hoje e o futuro. Então, eu falo mínimos, mínimo, guardar 10%. Por quê? 10% para você começar a ter o hábito de você guardar, formar uma reserva financeira, entender na sua mente que você não precisa daquele dinheiro agora, mas que lá na frente ele pode fazer uma diferença. Então, 10% é o mínimo que eu recomendo e começa devagar. Não precisa sair, tipo, eu vou guardar R$ 200 porque eu com 2.000, 200 reais. Não, se for bom para você, tranquilo, mas se não, começa com 50, começa com R$ 30, guarda o valor, passa sem isso. Opa, legal, sobe a régua no próximo mês, vai aos poucos, não sai de um lado para o outro radical, senão depois você gira e para no mesmo ponto. Ai, que desespero. Mas, nossa, bem bacana. Ana, você quer passar mais alguma informação assim que você acha bacana? Uma pergunta. Vale a pena colocar na poupança ainda? Não! Deixa eu contar uma coisa, Ana, desesperadora. Ano passado, eu falei, eu vou começar a aprender um pouquinho de investimento, né? No passado, ano retrasado. Eu comecei a ler, ver aquela Natália, né?
Ai, a Selic, a Selic. O mês que eu coloquei 6 lá na Selic, a Selic despencou. Daí foi aquele mês, despencou, eu falei, oh, o que é isso? Daí também deixei lá, aquela, deixa lá, depois eu vejo o que dá. Mas sabe quando você fala assim, poxa, agora que eu coloquei na minha cabeça que eu ia começar a investir, coloquei no negócio errado ainda. Não, não coloquei. É, Realmente deu uma reviravolta ali por volta de sim. setembro do ano passado, ele deu uma reviravolta. Foi bem isso. Mas tem que entender um pouquinho do mercado. Mas, assim, poupança, gente, poupança não... É que muita gente não sabe, né? Tipo, bem rápido. Poupança, ela depende, ela tem um rendimento que depende da taxa Selic também. Então, o rendimento dela atual, da nova poupança, que é aquela que vem, acho que de 2012 para cá, alguma coisa assim, eu nunca lembro as datas. Mas, enfim, a poupança ela depende da taxa Selic. E ela rende 30% a menos que a Selic nesse contexto atual. Né? Então, mesmo ela não tendo imposto de renda incidido nela, porque ela não tem, ela vai render menos do que algo que você coloque em, por exemplo, um 100% do CDI. Então, hoje, a poupança, além de que ela não rende todos os dias, se você não tirar exatamente na data de aniversário, ela não capitaliza. Né? Então, ela vai só capitalizar depois de 30 dias, né? No aniversário do que você colocou ali o dinheiro. Enquanto que hoje existem vários investimentos de baixo risco, com o mesmo mecanismo de segurança da poupança, ou até maiores, dependendo da situação, né? Como é o caso do Tesouro Selic, e que vão render a mais, mesmo tendo imposto de renda. E rende todo dia, sobe um pouquinho. Então, se você precisar tirar aquele dinheiro antes, você pelo menos rendeu alguma coisinha lá. Então, poupança, gente, poupança não é mais investimento, é perda de dinheiro garantida. Perda de dinheiro garantida. O que é perda de dinheiro? Né? Só para explicar que as pessoas não entendem o que é isso, né? As pessoas não entendem assim. Inflação come o poder do dinheiro. Né? Então, a inflação sobe o preço das coisas. E se você coloca um dinheiro aqui na poupança, você espera comprar alguma coisa lá no futuro, quando você chegar lá no futuro, você não vai conseguir comprar essa coisa, porque a coisa subiu e o teu dinheiro não subiu o suficiente. Então, você perde dinheiro. Que triste. Que triste. Ai, que horror. Joia, Ana. Nossa, que papo legal, assim. Que papo legal. Agora vou esperar virar o mês aí, vou seguir todos os teus conselhos aí, vamos ver se eu tenho jeito nessa vida. Vai ter jeito, vai ter jeito. Eu queria só Ai, que barato. Coisa que me permite, vou fazer claro. um hobby aqui, como diz o povo, né? Ó, faz uma coisa, Ana, você consegue falar um pouquinho mais alto? Porque tá bem, acho que na gravação vai ficar baixo o som. Tá, eu vou ver se levantando o microfone aqui se sai. Eu tô com um curso que vai acontecer no mês que vem. Quem quiser, né, participar, lá no link da bio no meu Instagram, tem o curso Metamorfose Financeira, que eu vou trabalhar só a respeito de organização e planejamento, mas trabalhar o emocional e trabalhar gatilhos e trabalhar essa parte subjetiva do dinheiro, que é o que muitas vezes leva as pessoas a não se controlarem. Então, o curso Metamorfose Financeira está lá, se alguém quiser vir também, começa as aulas, eu sou meio ruim de data, acho que é dia 12. É no mês que vem que está começando, está lá o link na bio, está com inscrição aberta, então fica o convite. Ai, que máximo, Ana. Nossa, vamos divulgar, eu vou colocar... Tentar tirar um print aqui, eu não sei. Meu telefone agora eu não estou conseguindo tirar print durante a live, sabe? Não, vou fazer assim, a hora que terminar o vídeo eu tiro um print e daí eu já coloco o link aí do curso, tudo, faço um jabazinho do curso, porque vale a pena, né? Só de você falar da parte emocional, assim, me ganhou, porque eu acho que isso daí, a parte emocional da gente ou ajuda a gente ou quebra as pernas do jeito, em todos os sentidos. Então, é legal saber dessa parte aí que você falou, que você trabalha o emocional, trabalha os gatilhos, e não é só simplesmente números, né? Que tem toda essa situação. E obrigada por ter me falado que a planilha não é a salvação, porque eu sempre olhava para ela e falava assim, mas como esse troço não resolve? Como que era para resolver minha vida, não, né? Mas assim, e essa coisa de usar a planilha como ferramenta, tudo me deu aí várias dicas. E também para quem estava aqui assistindo a live, vou deixar ela salva. Também eu tenho... eu comecei um canal no YouTube, mas ele está bem pequenininho ainda. Deve ter uns 10 inscritos, porque eu nem divulguei ainda. Mas eu também vou colocar no canal do YouTube e tudo. E no Facebook. E daí também eu coloco aí as informações do curso.
Tá ótimo. Ana, muito obrigada. Se quiser falar mais alguma coisa do curso, fala, porque eu também falo muito. E, mas muito obrigada, assim, por você topar, vir conversar um pouquinho, falar sobre organização financeira. Eu acho que é uma coisa importante para todo mundo, né? Não, Ainda imagina, mais nesses tempos aí que está todo mundo perdido, está todo mundo ansioso, está todo mundo aí atacando seus gatilhos, seja com comida, com compras, sei lá, né? Tentando equilibrar aí o emocional, e foi bem bacana conversar com você sobre isso. imagina, eu que Agradeço muito aí. agradeço. Agradeço muito o convite, né? Tem a ver com o tema da página esse mês, né? Esse mês é o mês da organização. Que Mas bacana. só agradeço, eu acho que vai ser bem legal. Depois eu compartilho com o pessoal nos stories também, né? Fica aqui. E quem quiser também assistir, na quinta-feira eu vou fazer uma live, vai ser a última do mês, que eu tô falando de organização, vou falar um pouco sobre dívidas especificamente. E também um pouquinho sobre como usar planilha. Então, na quinta-feira, amanhã, né? Amanhã, às 8 horas que eu faço. 8 horas. Então, ó, pessoal, então sigam a página, né, da Ana, da Ana, da Luísa, da Ana Luísa, e sigam a página, porque o Instagram dela é muito bacana, tem educação financeira, é fantástico, tem altas dicas, é inspirador mesmo. Então, assim, se você olhar aquele Instagram e você não vê o norte, tá faltando alguma coisa para você. Então, sigam lá, porque vale muito a pena, dá altas dicas, dá umas sacudidas da gente também, Ana, e é fantástico. Valeu a pena. Tá Imagina. bom, Ana? Muito obrigada. Um beijo para você. E aí, valeu mesmo. E eu já vou compartilhar aí, fazer um print e compartilhar aí as informações do curso também. Tá Não, bom? ótimo, Um beijo para obrigada. todo mundo que estava presente aqui na live. E se tiverem alguma dúvida, pode, né, mandar lá na página da Ana, se quiserem saber sobre o curso. Ai, que coisa mais linda! Ai, a Ana me ganhou agora com o gato. Tá me olhando, tá me Eu sou olhando. apaixonada. Não, eles são maravilhosos, né? Maravilhosos, esses bichinhos. Tá bom? Um beijo, Ana Luísa. Beijo, Beijo. até. A gente vai se falando. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.